Olá, pessoa! Seja muito bem-vindo aqui ao canal 25 e principalmente ao Voz em Cena. O Voz em Cena é um programa que vai trazer voz para as pessoas que têm realmente o que dizer. Antes de trazer o profissional, antes de trazer o artista, antes de trazer o economista ou qualquer pessoa relacionada à nossa área produtiva, nós vamos trazer aqui pessoas, assuntos relevantes do jeito que você precisa ouvir e ver aqui no canal 25. Bem-vindos ao Voz em Cena. O Voz em Cena sempre traz em cena os melhores assuntos e aqueles assuntos mais quentes que estão impactando a sociedade em todos os sentidos. E hoje eu trago aqui o meu amigo, CEO estrategista contábil Erenaldo Barbosa, para falar sobre um assunto que está intrigando a população, que é a reforma tributária. Erenaldo, seja bem-vindo ao Voz em Cena. Bom dia, Carlos. Bom dia, agradeço aí o convite. E falar sobre alguma coisa que a gente tem algum domínio é sempre satisfatório. A gente sempre fala com uma certa segurança e estamos sempre abertos a mais convites. Quando você precisar e quiser, estou aqui de novo. Erenaldo, há quanto tempo cuidando das finanças, das pessoas e também como empresário? Você está querendo revelar alguma coisa dessa pergunta, né? Sempre tem aquela, olha, não fala... Como empresário contábil, eu estou há 10 anos à frente da empresa, né? Como gestor financeiro há 20, 25, um pouquinho mais. E aí, como profissional da área administrativa, desde os 35 anos, 40 anos já que a gente tem de brincadeira nessa área. E é uma área que sempre muda, é uma área que sempre está em constante evolução, consequentemente o profissional tem que estudar bastante para entender. O desenvolvimento é uma coisa perene, né? Fiz algumas leituras e que diz o seguinte, a gente morre no momento que deixa de aprender. Então, aprender é uma constante em qualquer área e na nossa área, nos últimos anos, tem sido, de fato, muito desafiador. Eu brinquei agora há pouco, até conversei aqui nos bastidores de uma fala que eu tive com um amigo, dizendo para ele sobre o assunto que nós vamos falar hoje, que eu estava tendo cãibra no cérebro, de tanto que você lê, ouve, escuta, fala, discute, internamente, externamente, até no churrasco você está falando de reforma tributária. E o que é esta reforma tributária e no que ela vai impactar os cidadãos de uma forma geral, Erenaldo? No meu ponto de vista, né, na minha simplicidade e entendimento, é uma reforma já começou, ela tem um prazo de 7 anos para acontecer, são 7 grandes fases para dizer que o projeto terminou. E ele vai trazer, esperamos, né, que no final dessa reforma, um certo alívio ao bolso do contribuinte. Porque quem paga, de fato, essa conta é quem consome, o cara que abriu a tampinha do refrigerante, o cara que abriu o lacre de qualquer produto, o cara que... Esse é quem paga a conta de verdade. Existem duas siglas aí que estão intrigando a população. A primeira é o CBS, a segunda é o IBS. A primeira tem a ver com contribuição e a segunda tem a ver com imposto. O que muda isso tecnicamente? Ambos têm uma situação que eu me divirto, né? Contribuição. Contribuição é uma coisa que deveria ser espontânea, uma coisa que seria... eu estou contribuindo com isso aqui. Mas a contribuição é imposta ao contribuinte. O imposto é imposto ao contribuinte. O que muda de fato são as bases das quais cada número vai buscar a sua verdade nos percentuais distintos. E aí, consequentemente, a contribuição se impõe e o imposto se contribui. E aí é uma conta que, somado, vai pesar no bolso de quem paga a conta, como eu já disse. De certa forma, é uma questão só de semântica, porque o dinheiro vai sair de algum lugar. O dinheiro sai sempre do bolso de quem consome, não tem jeito. Nesse caso, Erenaldo, levando em conta toda a sua experiência, como que o empresário consegue se defender para diminuir esse impacto e como que o contribuinte também, ou seja, o consumidor, poderia fazer para se defender também de todo esse impacto? Ainda há esperança ou
vai ser pesado mesmo? Olha, eu acho que a palavra defesa, tanto que, né, parece que nós estamos numa guerra, não necessariamente. O que eu entendo é que o empresário ele tem que estar cercado de profissionais e de busca de conhecimento, tem que conhecer o que ele está fazendo. A base de qualquer negócio é gestão. O empresário é um grande gestor de números. Então, qual é o grande aprendizado para ele? Trazendo para perto dele um bom contador, trazendo para perto dele um bom advogado tributarista, é entender como ele vai ter que proceder daqui por diante em comprar bem, porque a base da compra dele, os fornecedores dele vão dar a condição para ele se creditar de impostos, para que ele trate isso internamente e forme preço. A formação do preço, a partir de agora, é o grande diferentemente do que já se tratou até hoje, né? As continhas básicas e métricas de comércio, ela tem que ser revista pra caramba nesse momento. Tem que ser muito bem estruturado a formação do preço de venda. Ao consumidor, resta tão e somente procurar opções de compra que dão condição dele comprar, porque quem paga, isso vai ser repetitivo durante essa nossa conversa aqui, quem paga a conta é o consumidor final. O bom empresário, ele vai fazer gestão desses números, buscar opções de compra para poder continuar sendo competitivo nos preços em que o mercado conseguir pagar o produto dele. As pequenas e médias empresas estão preparadas para essa mudança ou simplesmente você acha que a coisa vai engrenando através desse tempo? Ninguém está preparado para isso, né? Nem do grande ao micro, ao mínimo empresário, ninguém está preparado para isso. Os grandes têm uma condição melhor de ter pessoas, profissionais, entendimentos, e juristas e contadores que estão ali trabalhando, tem sistemas de gestão que vão trabalhar e melhorar a gestão a partir do impacto dessa nova pancada na cabeça da gente. Os pequenos, eles vão estar no bololô. Vai. Mas é um aprendizado que, se ele buscar entendimento e conhecimento, vai doer menos. Então, a grande busca de todos nós é buscar conhecimento para que o impacto doa menos em cada um. Quanto mais conhecimento, menos dor. Muitos empresários, com essa reforma, podem quebrar ou ter algum solavanco aí financeiro dentro de toda a estrutura. Como é que você vê isso? Você vê num cenário 27, otimista ou pessimista? Em 27, quem não tiver preparado vai sofrer muito. Eu tô brincando no bom sentido, né? De que o 26 é um ajustamento de conduta. Todo mundo tem que entender o que vai acontecer em 27 e começar a se preparar já. Porque a leitura a probabilidade de sonegação fiscal começa a diminuir demais em 27. O Estado vai estar sentado em cima da conta bancária vendo o que entra e o que sai de dinheiro lá. Tem um pedacinho da reforma tributária chamado split payment, que é o seguinte: o dinheiro que vai entrar na sua conta, se ele tiver carimbo fiscal já devidamente rastreado, bonitinho, o Estado vai pegar já a parte dele. Na hora que o dinheiro passar na porta da sua conta, ele vai pegar a parte dele e vai deixar entrar na sua conta só o valor líquido da nota fiscal. Então, exemplo, você fez uma venda de R$100 e R$10 é imposto, na sua conta vai cair R$90. R$10 já foi para o governo. Depois, internamente, você vai fazer as devidas compensações e ver se você ainda tem que pagar alguma coisa para o governo. O ajuste desse valor, né? Essa compensação vai acontecer e depois você faz o pagamento. Então, hoje, por exemplo, tudo que você fatura até o dia 30 para as empresas do Simples, você vai pagar imposto no dia 20 do mês subsequente. Com essa nova modalidade, no dia que aconteceu o pagamento do cliente, o imposto já vai ser retido. Isso vai mudar completamente o fluxo de caixa da empresa. Como é que ele vai tratar isso, de que forma, se ele já está pronto, preparado para isso. Esse é o grande barato de entender, estudar e adaptar-se durante 2026. É impactante demais. Isso vai fazer com que se repense muito o modelo de gestão das empresas, o relacionamento com o cliente no que diz respeito a prazo. Se você vendia 90 dias para receber, tem que estar muito bem apoiado financeiramente para ter esse suporte. Porque o imposto vai ser debitado à vista, não vai ser debitado em 3 parcelas. Então são muitas coisas que vão acontecer
a partir de 2027 e que a gente tem 2026 para aprender, ajustar, melhorar, mudar. E aí, de novo, a sonegação fiscal vai ser muito ruim, muito difícil de acontecer. Vai diminuir. Começa em 27 até 33, eu entendo que a sonegação fiscal vai tender a zero. E isso, essa questão que você falou, da retenção já na fonte, vai impactar também aquelas transações feitas por Pix? Sim, se ela tiver o carimbo fiscal, ela vai acontecer sim, essa retenção. A preocupação, né, já que você puxou o Pix, a preocupação do profissional, das pessoas físicas com relação ao Pix, é em função do volume de recursos que pode estar sendo transacionado. Então, se a pessoa física tem alguma dificuldade na gestão disso, recomendo que ela procure um profissional contábil e ela abra uma empresa. Se ela está transitando muito recurso na pessoa física, abre empresa para fazer isso. Transite, vai pagar imposto na empresa? Vai pagar. Mas é mais fácil pagar na pessoa jurídica do que ser chamado adiante para pagar na pessoa física. Pessoa jurídica começa de 4%, 5%, 6% de imposto. Dependendo do volume, é 27,5% na pessoa física. Então, viver no Brasil com a intenção de não pagar imposto, é melhor receber tudo em dinheiro. Dinheiro, físico. Porque se transitou pela conta bancária, está carimbado para pagar imposto. Reforma tributária, sem dúvida, esse assunto está muito interessante. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e volta na sequência falando sobre coisas que interessam para o seu bolso. Aguarda aí. Retornando Voz em Cena, sempre com assuntos e com pautas que são relevantes para o seu dia a dia. E é claro que você vai perceber aqui, eu, na qualidade de profissional de comunicação, sempre busco uma comunicação totalmente inclusiva, ou seja, você tem que tratar de assuntos difíceis de maneira fácil. E isso tem muito a ver com relacionamento. E é sobre esse assunto, relacionamento, contador e demais empresas, que eu quero conversar com o Erenaldo neste segundo bloco. Erenaldo, vai ser fácil para o contador, a partir de agora, conversar com o contribuinte, com a empresa, ou como que você acha que vai ter que se processar toda essa comunicação? Porque é meio difícil dialogar com o empresário também muitas vezes não consegue dialogar com o seu próprio contador. A gente vai passar por um processo de melhoria nas relações, porque vai ser obrigado a melhorar essa relação. Também essa relação vai ser melhorada porque tanto o contador quanto o empresário vão ter que se profissionalizar mais no assunto reforma tributária. Para quê? Para que haja uma melhor decisão na hora de formatar, na hora de reclassificar, na hora de trazer os cadastros dos itens que as empresas comercializam para uma nova realidade. Né? Nós temos aí um item que até em off aqui, nós brincamos aqui, eu tive que rever vou até olhar aqui, vou até colar. Seclastrib? Seclastrib. Obrigado. Esse é um novo momento de classificação tributária para os itens que estão lá dentro do cadastro do cliente. Para você ter uma ideia, a empresa de software está tendo que rever e reformular toda a estrutura de software para poder atender esse pedacinho da legislação que vai reclassificar todos os itens que estão lá no estoque do cliente. Então essa conversa clara, objetiva do contador para com o cliente, em especial quem comercializa, vai ter que ser muito próxima para poder ter um direcionamento para que se faça corretamente. Porque se classificar no sentido de que o cliente vai pagar mais imposto, o Estado não vai ficar triste, está pagando mais imposto. Agora, se você classifica
de uma forma onde você vai estar pagando menos imposto, o que pode levar a um entendimento de sonegação fiscal, o Estado vai começar a ficar triste com você comerciante, né, nesse aspecto. Então, classificar corretamente pressupõe estar de bem com a vida, com o Estado e com o seu cliente também, porque a precificação daí então sai correta. Existe essa questão do relacionamento entre as empresas e, por exemplo, um profissional de finanças que vai cuidar de toda essa tributação? Porque o que dá a entender, Erinaldo, é que realmente o escritório de contabilidade em algum determinado momento vai virar o confessionário. As pessoas realmente chegam lá e abrem o coração? Existe um trânsito, né, uma parcela dos clientes, eu diria, em todo bom escritório de contabilidade, existe uma parcela dos clientes que não aparece no escritório, de jeito nenhum, não conversa com a gente, não tem relacionamento, eles ficam num relacionamento à distância, por carta, por e-mail, e a reforma tributária tem demonstrado que essa relação tem que mudar, ela tem que ser mais próxima, ela tem que trazer o cliente para perto da gente e levar os contadores para perto dos clientes, no melhor sentido de mitigar ou diminuir risco em todos os aspectos para o cliente. Né? A forma como o Estado está investigando, está acompanhando a vida de todos nós, é muito mais tecnológica e a partir daí ele tem celeridade e ele sabe da vida de todos nós. O Estado sabe que você tem cartão de crédito, que você tem conta corrente, que você paga água, luz, telefone, que você paga escola para as crianças, que você tem assistência médica, que você vai no posto de gasolina, que você tem, né, quanto você gasta de combustível, se você paga no seu cartão de débito ou crédito, ou seja, se você tem residência, casa, apartamento, terreno, se você tem consórcio, o Estado sabe só de tudo a seu respeito. Então, ande na linha, seja correto e paga seus impostos, porque, de novo, como já disse no primeiro bloco, só tem um jeito de você não pagar imposto é se você receber tudo em dinheiro. Mas quem é que tem dinheiro? Essa questão que você fala do dinheiro vivo, você acha que pode retornar? A probabilidade é muito remota, né? Remota. A partir do momento em que todos nós fomos devidamente treinados a usar o Pix, a usar cartão de débito, cartão de crédito, e as agências até diminuíram pra caramba, quem é que se predispõe a ir numa agência bancária sacar dinheiro? Então, o próprio comércio tem dificuldade de fazer troco hoje, porque se você paga R$50 para pagar, o cara até assusta que você está pagando em dinheiro. Então, eu acho que a tendência do papel moeda é de cada vez menos estar em circulação. Erinaldo, falando sobre essa nova classificação e sobre essas contribuições, um código pode fazer toda a diferença na hora de se tributar e na hora de se ter que pagar imposto. Sim, muita diferença. E o que eu posso usar de analogia é se você errar o lançamento de qualquer coisa em 1 grau que seja, o tiro vai cair no lugar errado. Quanto maior a distância que você mirou, mais longe vai cair se você errar no momento do tiro. Então, o momento é agora, tem que partir zero, partir extremamente correto para você não errar a longo prazo. Quanto mais longe você descobrir que você errou, mais caro vai ficar a conta para você voltar e refazer. Isso gera uma certa ansiedade, tanto do profissional que está cuidando desse tipo de coisa, quanto do empresário. Como que você tem sentido isso, principalmente agora no começo do ano? Olha, lá com a gente, a nossa relação com o cliente, eu tenho trabalhado muito com a pacificação dessa situação. Porque você vê por vezes o que aparece de informação para nós que somos do ramo, inclusive, na internet. Se você ficar parando toda hora para fazer aquilo que estão dizendo na internet, você não faz mais nada na vida. Então, o nosso papel lá no escritório estamos pacificando os clientes e atendendo aos poucos os mais necessitados, os que têm mais demanda a respeito, os que têm mais um desenvolvimento técnico lá internamente da empresa. Esses já nos procuraram, a gente vai direcionando, vai acomodando, mas sempre de uma forma que contém os ânimos, porque senão a gente também não dá conta. Se todo mundo lá no escritório levantar
de uma vez e quiser resposta sobre tudo, nós não vamos dar conta. Então, desde o início que a gente ouviu falar das implementações, a gente vem pacificando, vem entendendo, vem conversando para poder fazer isso da maneira que está sendo proposto pelo próprio governo. Gradativamente a gente vai implementando para que chegue no final do ano tá todo mundo conforme manda e determina a lei. Você citou um assunto bastante interessante aí, que é a questão da internet e das redes sociais, que, na verdade, tudo que a gente fez até agora foi totalmente errado. Porque a cada momento aparece um guru falando assim, se você age dessa forma, você está agindo errado. Então, hoje também a gente tem que tomar cuidado com aquela questão da inteligência artificial. Só que a gente sabe que ela acaba ajudando bastante no processo, principalmente quando ela se torna um agente para agilizar cada vez mais o nosso dia. Como que é a utilização, Erinaldo, de se fazer todo esse filtro entre inteligência artificial, entre essa infinidade de gurus que aparece a cada segundo, a cada instante? Como é que vocês conseguem concatenar tudo isso daí de uma forma clara e objetiva? A vida real é mais difícil, né? Exato, exato. A vida real é mais complicada. Então, a nós que estamos lá dentro do olho do furacão, a gente busca sempre fontes confiáveis para poder buscar informação, que é a própria Receita Federal, que são os acessos que a gente tem em informações especializadas, leitura da própria lei, leitura dos informes da Receita Federal, enfim. Nós vamos buscar a realidade dos fatos. Então, às vezes eu estou lá rolando o feed lá e falo assim, eu não acredito que você está falando isso. Eu falo pro cara, né, eu interajo com ele. Sim, a gente não acredito. conversa. Não pode ser. Não faz isso. Os especialistas do momento, né? Então, de novo, a vida real é mais difícil. E nós, no escritório de contabilidade, todos nós da contabilidade, somos reais. Então, o que a gente apela para os clientes, e agora estamos apelando para os ouvintes, procura o contador real, conversa com ele, vai lá, senta, discute, porque a dor é maior, mas é real. E aí, dessa forma, a gente vai sofrer menos no futuro. Exatamente. Erinaldo, aqui dentro do nosso programa, eu sempre tenho aquela questão, aquela preocupação de falar sobre negócio, sobre comunicação, sobre relacionamento, mas é interessante também levar em consideração que o Voz em Cena aqui traz, além de profissionais, muito antes de existir o profissional, existiu a pessoa. Então aqui eu estou criando aquele quadro, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a gente não vive só daquela questão do nosso trabalho 24 horas por dia ali focado. Quem que é o Erinaldo na vida real? Quando tira a gravata, quando sai do escritório, quando está com a família, quando está se divertindo? Eu faço parte de um grupo de negócios e um dos momentos de entrar para esse grupo tem uma entrevista, né, que fazem lá, formalidades. E no momento da entrevista, o entrevistador me pergunta, qual é o seu hobby? Eu falei assim, o meu hobby atual é fazer nada. Quanto mais nada eu fizer, mais tranquilo e feliz eu tô. Porque eu já sou um quase senhor. Tem determinadas coisas que já não tem atratividade. Então, o Erinaldo hoje, fora da cena do escritório, é um cara tranquilão, pacato, vai para casa, vai jantar, fica com a família, tem internamente ali, depois eventualmente saímos para tomar uma cervejinha, bater um papo, se relacionar com os amigos, bem tranquilo, sossegado, porque esse é o momento de vida que eu tô. Não quero correria, não quero gritaria, tô em paz. Ah, mas não, deixa eu fazer nada que é melhor. É mais seguro. Então é um momento meu, uma fase, nesse momento que eu estou vivendo, sair do escritório. E eu aprendi, a duras penas, em tempos atrás, que eu não posso levar os problemas da minha empresa ou das empresas a quem eu assisto comigo, onde quer que eu vá. Então, a duras penas, numa fase de muito estresse, de cair cabelo, que eu carregava os problemas da empresa, que eu era gestor na época comigo, eu aprendi a não levar mais problema para casa. Então, eu tenho hoje uma prática que eu me sinto feliz com ela. Eu saio do escritório na sexta-feira, bato o portão, não lembro que existe escritório durante o tempo todo. Vou lembrar do escritório na segunda-feira de manhã, a hora que eu estou indo para o escritório.
Tá? Então, essa é uma prática, eu acho que você poderia chamar de prática milenar, oriental, qualquer coisa. Deixa os problemas no lugar onde eles foram criados. Não leva com você. Fique em paz. Faça nada. Cabendo lembrar também que o Voz em Cena sempre vai trazer pessoas. Nós vamos discutir assuntos profissionais, nós vamos discutir assuntos de gestão, de relacionamento, mas levando em consideração a pessoa que está aqui. Então, continue acompanhando Voz em Cena aqui no canal 25, que será sempre a sua voz no cenário também aqui da telinha. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência, como diria Faustão. Obrigado também aqui ao meu entrevistado. Eu que te agradeço. É isso.